Ela apontou o dedo para o próprio filho, jogou a mochila dele na calçada e gritou que nunca mais queria ver aquele rosto na porta dela. O menino saiu cambaleando na chuva fina, com 17 anos, sem destino e sem nada no bolso. Ela virou as costas satisfeita, achando que tinha feito a escolha certa. Anos depois, quando aquele homem apareceu novamente na sua porta, ela não reconheceu quem estava na sua frente. E o que ele carregava consigo era algo que ela jamais imaginou que existia. Quando soube a verdade, o chão sumiu debaixo dos seus pés. A Rua das Acácias tinha exatamente 42 metros de asfalto irregular, 2 bueiros entupidos que nunca foram consertados e uma fila de árvores cujos galhos cresciam tortos, inclinados para o sul, como se tentassem escapar de algo. O número 14 ficava no meio do quarteirão. Uma casa de tijolo aparente com portão de ferro pintado de verde musgo, janelas com grades ornamentais e uma campainha que nunca havia funcionado direito. Emitia um ronco abafado em vez de um toque limpo, como se a própria casa tivesse dificuldade de anunciar a chegada de qualquer pessoa. Era novembro. A chuva fina que caía naquela tarde de quinta-feira era do tipo que não molha de uma vez, mas que vai encharcando devagar, com paciência quase maliciosa, entrando pelo colarinho, pesando no cabelo, escorregando pelos ombros até a espinha. A calçada de pedras irregulares brilhava com aquela umidade cinzenta e o cheiro de terra molhada subia misturado com o de folhas apodrecidas que ninguém havia varrido. Lucas Andrade Ferreira parou diante do portão verde às 16h14 de uma quinta-feira e ficou olhando para ele durante quase 1 minuto inteiro sem se mover. Tinha 34 anos. Estava vestido com uma calça jeans de cor desbotada, um tênis branco surrado nas bordas e um casaco de lã escuro com o cotovelo esquerdo levemente puído. Nada nessa roupa custava mais do que R$ 50. Nada nessa roupa dizia qualquer coisa sobre quem ele era ou o que havia construído. Era exatamente esse o ponto. O rosto dele era o de um homem que havia aprendido a guardar coisas dentro. Tinha olhos castanhos de uma cor escura e funda. O tipo de olho que parece estar sempre observando mais do que o necessário, registrando detalhes que a maioria das pessoas não percebe. Tinha uma cicatriz fina no queixo, do lado esquerdo, resultado de uma queda de bicicleta aos 12 anos, numa rua que ele nunca mais pisou depois dos 17. O cabelo estava curto, levemente úmido da chuva, e ele não fez nenhum movimento de se proteger da garoa. Ficou parado, olhando para a porta verde. Dentro do casaco, no bolso interno esquerdo, havia um caderno de capa preta gasta. 286 páginas preenchidas com letra miúda, inclinada levemente para a direita. Lucas havia começado aquele caderno numa noite de inverno de 2007, sentado numa cama de colchão fino num alojamento de internato a 240 quilômetros dali, com uma caneta esferográfica azul que havia encontrado no chão da biblioteca. A primeira frase que escreveu não foi um diário, não foi um desabafo, foi uma lista de coisas que ele havia prometido a si mesmo naquela noite. Ele ficou olhando para o portão verde por mais alguns segundos. Depois, respirou fundo, empurrou o trinco e bateu na porta. A mulher que abriu a porta tinha 57 anos e carregava cada um deles de um jeito específico. Não na pele, que era relativamente conservada, mas na expressão. Era como se os anos tivessem enrijecido algo por dentro, solidificado alguma musculatura facial no padrão do fechamento, da suspeita, do julgamento imediato. Vera Lúcia Andrade era uma mulher que havia decidido, em algum ponto da vida, que o mundo funcionava de um jeito particular e que ela já sabia como era esse jeito, obrigada, e que qualquer coisa que contradissesse essa visão era simplesmente inconveniente. Ela usava um avental florido por cima de uma blusa cinza, tinha os cabelos tingidos de preto azulado, presos num coque desfeito, e os óculos de leitura descansavam sobre a cabeça como se ela tivesse acabado de largar alguma coisa. Quando abriu a porta e viu aquele homem de roupa simples parado na sua soleira, a expressão que cruzou o rosto dela foi rápida
mas inequívoca. Avaliação, descaso, conclusão. O que quer? Ela perguntou, sem nenhuma curva na voz que indicasse qualquer abertura para uma resposta longa. Lucas a olhou nos olhos por um segundo. Olhos castanhos, os dela. Os mesmos olhos que ele havia visto na foto que guardava num envelope dentro do caderno durante anos. Uma foto desbotada de quando ele tinha uns 8 anos e ela ainda sorria de um jeito que parecia real. Gostaria de conversar, se a senhora tiver um momento, ele disse. A voz era tranquila. Não havia pressa, não havia defensividade, não havia nada que traísse o que estava acontecendo por dentro. Vera estreitou os olhos. Olhou para os pés dele, para o casaco, para o tênis. Fez esse caminho de baixo para cima como uma linha de varredura que classifica tudo automaticamente. Não compro nada de vendedor, ela disse. Pode ir embora. A porta fechou. Lucas ficou parado na calçada molhada. A garoa continuava. Um carro passou devagar na rua. De algum lugar vinham os sons abafados de uma televisão ligada. Ele ficou parado por mais uns 30 segundos, olhando para a madeira verde da porta, e então assentiu levemente, como se estivesse confirmando algo que ele já havia previsto. Colocou as mãos nos bolsos e foi embora caminhando sem pressa pela calçada brilhante de chuva. Vera Lúcia Andrade era uma mulher que nunca havia pedido desculpas por nada. Não era exatamente orgulho, ou pelo menos não o tipo de orgulho que ela teria reconhecido. Era mais uma convicção profunda de que as escolhas que ela havia feito eram as corretas, porque eram as únicas possíveis nas circunstâncias em que se encontrava, e que qualquer resultado dessas escolhas era, em última análise, responsabilidade das outras pessoas envolvidas. Ela tinha crescido em Ribeirão Preto, filha de um comerciante de tecidos que trabalhava muito e bebia mais. Aprendeu cedo que as coisas não chegam por acaso, que o mundo não tem obrigação de ser gentil e que fragilidade é um convite para o desastre. Casou com Eduardo Ferreira aos 22 anos, um homem quieto, cuidadoso, que trabalhava como eletricista e que amava a esposa com uma devoção que às vezes beirava o invisível, do tipo que só é notado quando some. Tiveram Lucas em 1990. Eduardo morreu de infarto fulminante em 1999, com 38 anos, deixando uma casa quitada, uma poupança pequena e um filho de 9 anos que ficou parado na porta do hospital naquela tarde com o rosto completamente branco, sem chorar, sem conseguir entender. Vera chorou por 3 dias. Depois parou, ergueu algo por dentro, voltou a trabalhar. Renato Cláudio Andrade entrou na vida dela em 2006. Era 6 anos mais velho, dono de uma pequena importadora de autopeças. Tinha um carro bonito, pagava jantar em restaurante, falava com a segurança de quem nunca duvidou de si mesmo. Para Vera, que havia passado 6 anos administrando sozinha uma casa com um adolescente crescendo, havia algo irresistível naquele jeito de ocupar o espaço. Renato sabia o que queria. Renato não titubeia. Renato não tem dúvida. O problema é que Renato também não gostava de Lucas. Não de um jeito declarado, explícito. Era mais sutil do que isso, e por ser sutil, era mais eficiente. Eram os comentários feitos de passagem sobre o jeito do menino de olhar torto, sobre as amizades que Renato dizia conhecer, mas nunca havia visto. Era a forma como ele descrevia situações, com aquela autoridade de quem foi testemunha, mesmo quando não estava presente. Vi ele com uns caras na praça, não sei não, Renato dizia, sacudindo a cabeça, como se estivesse preocupado. Esse menino vai dar trabalho, Vera. Você está precisando de firmeza com ele. E Vera, que havia construído uma armadura de décadas e que estranhamente nunca a usou dentro de casa, acreditou. Lucas tinha 16 anos quando os conflitos começaram a escalar. 17 quando Vera fez a escolha. Foi uma noite de novembro, uma discussão que começou pelo horário de chegada e terminou quando Renato disse que ou Vera impunha limite ou ele saía.
Vera foi até o quarto de Lucas, abriu a porta sem bater e disse que ele tinha 10 minutos para pegar o que precisasse. Lucas a olhou do fundo do quarto. Ficou quieto por um momento. Perguntou se ela estava falando sério. Ela estava. Ele pegou a mochila. Colocou dentro uma muda de roupa, a caderneta do banco onde havia R$ 3,40 de saldo, um exemplar velho de um livro de biologia e uma foto do pai. Não disse nada. Desceu as escadas. Vera o seguiu até a porta, abriu. E quando ele passou, ela pegou a mochila pelos alças e jogou na calçada. Nunca mais quero ver esse rosto na minha porta, ela disse. Ele se virou para ela. Tinha 17 anos, 1,70 m, olhos castanhos fundos iguais aos dela. E a chuva que havia começado quando ele abriu a porta estava encharcando o ombro da camisa. Ficou olhando para ela por 2 segundos. Não chorou, não gritou. Apenas olhou. Depois, pegou a mochila do chão e foi embora. Vera fechou a porta. Voltou para a sala. Renato estava assistindo televisão. Ela sentou do lado dele. Ele passou o braço pelos ombros dela. Você fez o certo, ele disse. Ela acreditou. Naquela noite, Lucas Andrade Ferreira dormiu num banco coberto da rodoviária de Ribeirão Preto, com a mochila como travesseiro e o barulho dos ônibus noturnos como trilha sonora. Tinha 17 anos, R$ 3 no bolso, e uma coisa que Vera não havia conseguido tirar. A inteligência ferozmente disciplinada que Eduardo Ferreira havia cultivado nele durante 9 anos de conversas, de histórias, de perguntas que o pai não deixava ficar sem resposta. Na manhã seguinte, Lucas foi até a escola onde estudava, conversou com a coordenadora pedagógica, explicou a situação. 2 dias depois, ela havia acionado a assistente social, que havia localizado uma vaga em internato estudantil mantido por uma fundação privada na cidade de Araraquara. Lucas foi para lá com a mesma mochila, a mesma muda de roupa, o mesmo livro de biologia e a foto do pai. Levou um caderno de capa preta que havia comprado com 2 dos R$ 3 que tinha e começou a escrever a lista. Lucas voltou a Ribeirão Preto 3 semanas antes daquela quinta-feira de novembro. Havia passado os últimos 4 meses no interior do Amazonas, numa missão de cirurgia voluntária coordenada por uma ONG de medicina humanitária. Ele e outros 5 profissionais operavam em rotação por comunidades ribeirinhas de acesso difícil, chegando de barco, montando sala cirúrgica em estruturas improvisadas, operando casos que o sistema de saúde público não alcançava. Tumores, hérnias cerebrais, traumatismos cranianos sem tratamento. Lucas havia realizado 23 cirurgias em 4 meses, todas bem-sucedidas dentro das condições. Dormia em redes quando tinha sorte, em colchonetes no chão quando não tinha. Comia o que havia. Voltou com 2 quilos a menos, um bronzeado que revelava a intensidade da exposição ao sol equatorial e a mesma calma inabalável de sempre. Quando desembarcou em Ribeirão Preto, foi direto ao apartamento alugado que mantinha há anos no bairro do Jardim Irajá. Um apartamento de 2 quartos, decoração funcional, prateleiras cheias de livros e periódicos médicos, uma escrivaninha ocupada com anotações e artigos em revisão. Não tinha televisão. Tinha uma planta de folha larga que a vizinha de baixo regava quando ele viajava. No segundo dia de volta, Lucas foi ao Hospital São Lucas. Não como paciente, não como médico visitante. Foi como qualquer pessoa que entra numa recepção pública de hospital, senta numa cadeira de plástico laranja e espera sua vez de falar com um atendente. Deu o nome. Pediu acesso ao prontuário de um paciente específico, conforme lhe permitia um instrumento formal que havia obtido através de advogado. O atendente verificou o documento, conferiu o sistema e imprimiu o prontuário. Lucas leu em pé, ali mesmo no corredor, em 5 minutos. Renato Cláudio Andrade, 63 anos. Glioblastoma multiforme, grau 4, a forma mais agressiva de tumor cerebral primário. 3 pareceres médicos
indicando cirurgia como única alternativa, mas com prognóstico reservado dada a localização da massa tumoral. O paciente havia recusado a cirurgia após receber a informação de que nenhum dos médicos que o avaliaram no sistema público tinha experiência específica com tumores naquela localização exata. Lucas dobrou o prontuário, guardou no bolso do casaco. Saiu pelo mesmo corredor de plástico laranja pelo qual havia entrado. Na tarde seguinte, voltou à Rua das Acácias. A segunda batida foi na sexta-feira. Lucas chegou às 9h15, quando a garoa havia cessado e o sol da manhã ainda não havia aquecido o asfalto. Bateu, esperou. A porta abriu com força, como se alguém tivesse estado esperando do lado de lá só para abri-la com agressividade. Já disse que não quero nada, Vera disse antes mesmo que ele abrisse a boca. Estava de avental outra vez, mas desta vez com marcas de olheiras mais pronunciadas, o tipo que não aparecem em uma noite ruim, mas em várias. O que é que você não entende? Lucas não se moveu. Não recuou um passo sequer. Eu sei do Sr. Renato, disse ele, com a mesma voz calma da véspera. Vera parou. A mão na maçaneta da porta ficou imóvel. Como assim você sabe? Ela perguntou. A voz desceu um meio tom, saiu do registro da impaciência e entrou em algo mais próximo da desconfiança. Mas havia outra coisa ali. Havia medo. Li o prontuário dele no São Lucas, Lucas disse. Glioblastoma multiforme em região parieto-occipital. 3 pareceres indicando necessidade cirúrgica. Ele recusou. O silêncio que se instalou foi do tipo que pesa. Vera soltou a maçaneta. Ficou olhando para aquele homem de tênis surrado, como se estivesse tentando resolver um enigma que não deveria estar ali na sua porta de manhã. Quem você é? Ela perguntou. Desta vez, havia algo diferente no tom. Não era mais o descaso automático. Era uma pergunta real. Sou alguém que pode ajudar. Ele respondeu simplesmente. Vera ficou olhando para ele por mais 5 segundos. Depois, fechou a porta. Lucas voltou caminhando pelo quarteirão, virou na esquina e sentou num banco de praça próximo onde havia um quiosque de café. Pediu um copo de café preto. Ficou sentado olhando para as árvores durante 20 minutos. Depois, foi embora. No sábado, Lucas chegou às 10 horas. Desta vez, quando bateu, demorou mais para a porta abrir. E quando abriu, Vera estava diferente. Não mais de avental. Usava uma blusa simples e calça social. Óculos estavam no rosto, não na cabeça. Havia penteado o cabelo. Era como se tivesse se preparado para uma conversa que estava tentando controlar antes que ela começasse. Você volta todo dia? Ela perguntou. Voltarei quantas vezes for necessário, Lucas disse. Ela estreitou os olhos. Havia algo naquela resposta que a incomodou. Não pela agressividade, que era 0, mas pela calma absoluta. Era a calma de quem não tem dúvida. E essa qualidade, naquela forma tão limpa, era perturbadora. Entra, ela disse finalmente, com um tom que deixava claro que aquilo era concessão e não convite. Mas fica no corredor, não toca em nada, e vai embora quando eu mandar. Lucas entrou. O corredor da casa tinha piso de cerâmica bege. Uma iluminação amarelada que vinha de uma lâmpada no teto sem luminária e cheirava a produto de limpeza com uma base leve de umidade. Na parede da esquerda havia um cabideiro com bolsas e casacos. Na parede da direita havia quadros, um calendário religioso, uma pintura de paisagem comprada de feira e um espaço entre 2 quadros onde havia um prego que não sustentava nada. Lucas olhou para o prego por havia algo naquele espaço. Uma diferença sutil na cor da tinta ao redor, um retângulo levemente mais claro que indicava onde havia estado, por muito tempo, um porta-retrato de tamanho específico. Fala, Vera disse de braços cruzados, parada na entrada da sala. Lucas ficou quieto por um momento, olhou para os olhos dela. Qual o maior problema com a cirurgia? Ele perguntou. Vera descruzou os braços levemente, como se a pergunta tivesse chegado por um ângulo que ela não esperava. Os médicos disseram que é difícil, ela disse, com um certo esforço.
Não era fácil para ela falar sobre isso. Havia alguma coisa que a orgulho impunha. Uma relutância em admitir vulnerabilidade, mesmo numa conversa com um estranho. Que a posição do tumor é complicada, que podem não ter experiência suficiente com aquele tipo específico. E o Renato não quis operar sem garantias, Lucas disse. Ele não tem medo de morrer na mesa, Vera disse, e havia uma dureza na voz que era diferente da dureza habitual. Era a dureza de quem estava repetindo algo que havia ouvido muitas vezes e que ainda não sabia processar. Tem medo de sair aleijado, de ficar sem controle motor ou sem memória. Disse que prefere morrer inteiro do que viver pela metade. Lucas assentiu devagar. Entendo, ele disse. E havia algo no modo como disse que Vera não esperava. Não era o entendo protocolar de quem está sendo educado. Era o entendo de alguém que realmente entende, que já havia ouvido essa afirmação antes, que sabia exatamente o peso que ela carregava. Posso examinar o exame de imagem? Ele perguntou. Vera o olhou por um momento. Depois entrou na sala, abriu a gaveta de um aparador, pegou um envelope marrom com o nome de Renato impresso e voltou ao corredor. Entregou sem cerimônia. Lucas tirou o caderno do bolso interno do casaco. Abriu, anotou algo com letra precisa. Depois, tirou as imagens do envelope e as analisou metodicamente, inclinando levemente para pegar a luz da lâmpada do corredor. Ficou em silêncio por quase 3 minutos. Vera ficou parada, observando com uma expressão que ela não conseguia controlar direito. Havia ali uma mistura de impaciência, curiosidade e algo mais difícil de nomear. O que você é? Ela perguntou. Lucas não levantou os olhos das imagens. Como assim? Ele respondeu. Você fala como médico, ela disse, mas não parece médico. Ele então levantou os olhos e a olhou. Havia algo naquele olhar, uma profundidade, uma espécie de reconhecimento contido, que durante uma fração de segundo fez Vera sentir algo que ela não saberia descrever. Como quando você vê uma imagem de relance e acha que reconheceu algo, mas quando olha de novo a imagem já mudou. Sou alguém que leu esse prontuário e sabe o que fazer com ele, Lucas disse. Devolveu as imagens ao envelope, o envelope a Vera. O tumor é de difícil acesso, mas operável. A localização é incomum para a maioria dos serviços, mas não para todos. Vou precisar verificar algumas coisas. Posso voltar amanhã? Vera ficou olhando para ele. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A voz havia mudado de novo. Saído do registro da autoridade doméstica e chegado a algo mais próximo do genuíno. Você não me conhece. Lucas colocou o caderno de volta no bolso interno do casaco. Ajeitou o zíper. Não, ele disse. A senhora não me conhece. E então aconteceu. Da porta da casa de número 12 saiu Dona Marlene Santos, 72 anos, com uma tigela de barro nas mãos, como fazia toda tarde desde que Lucas tinha memória. O caldo de legumes que ela preparava e dividia com os vizinhos era uma liturgia da vizinhança que atravessava décadas. Ela abriu o portão do número 12 sem olhar, como quem entra num lugar tão familiar que os olhos dispensam confirmação, e atravessou em direção ao número 14 como fazia há anos. Então ela levantou a vista, e a tigela escorregou. Caiu no chão de cerâmica do corredor aberto com um estouro que não era apenas o som do barro quebrando. Era o som de um tempo inteiro se partindo de uma só vez. O caldo fumegante se espalhou pelo piso. Mas Dona Marlene não olhou para a tigela. Ficou com a mão aberta no ar, a boca aberta, os olhos enchendo rapidamente de lágrimas que nem piscaram antes de escorrer. Lucas, ela disse, em voz baixa, quase sem ar. E no silêncio que se seguiu, Vera Lúcia Andrade virou a cabeça de Dona Marlene para o homem de tênis surrado no corredor da sua casa, e pela primeira vez em 18 anos sentiu alguma coisa se mover dentro dela. Um deslocamento subterrâneo, lento, profundo demais para ter nome ainda. Dona Marlene cruzou o corredor em 3 passos e abraçou Lucas com os 2 braços trêmulos.
Ele a abraçou de volta com cuidado, da forma de quem sabe que a outra pessoa precisa daquilo muito mais do que ele naquele momento. Deixou que ela chorasse. Não disse nada por um tempo longo. Sabia que você voltaria, Dona Marlene dizia entre soluços contra o ombro dele. Rezei todo dia, Lucas. Guardei as cartas que você mandou. Todas. Você cresceu, ficou lindo, meu Deus do céu. Igualzinho, mas diferente, mais alto. Você parece o seu pai. Você parece tanto o seu pai. Lucas fechou os olhos por um segundo. Vera ficou parada na soleira da sala. Havia algo acontecendo que ela não conseguia acompanhar. Alguma peça que estava faltando e que todos ao redor pareciam ter menos ela. E havia algo nessa sensação. A sensação de ser a única que não sabe, de estar de fora de um entendimento que é sobre você, que era sufocante de um modo que ela não havia experimentado antes. Dona Marlene, ela disse finalmente, o que está acontecendo? A velha senhora soltou Lucas devagar, mas manteve as mãos nos braços dele. Virou-se para Vera com um rosto que tinha passado por tudo que o choro faz. Olhos inchados, maçãs do rosto rosadas, a boca ainda tremendo levemente. E então disse o que sabia, com a serenidade de quem guarda uma história há muito tempo e finalmente tem permissão para contar. Disse que o homem de tênis surrado e casaco simples parado no corredor era o Dr. Lucas Andrade Ferreira, neurocirurgião formado pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em cirurgia neuro-oncológica pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Responsável por mais de 400 cirurgias cerebrais nos últimos 11 anos, com taxa de sucesso que havia sido objeto de 2 artigos publicados em periódicos internacionais de neurocirurgia. Ex-voluntário de missão humanitária no Amazonas, voltou fazia 3 semanas. O filho que ela havia jogado para fora de casa numa noite de chuva fina com 17 anos e uma mochila velha. O silêncio que se instalou depois disso era do tipo que não tem fundo. Era o silêncio de um chão que cedeu. Vera olhou para Lucas. Lucas olhou para Vera. Ele não disse nada, deixou o silêncio trabalhar. Foi Vera quem falou primeiro. E o que saiu da boca dela não foi uma pergunta nem uma afirmação. Foi algo no meio, uma palavra partida no começo. Você? Lucas assentiu levemente. Eu, disse ele. Havia mais uma coisa que Dona Marlene sabia. Algo que ela havia guardado com cuidado por anos, verificando periodicamente como quem cuida de uma prova que ainda não é hora de apresentar. E ela disse aquilo também com a voz mais baixa, mas não menos firme. Durante 8 anos, Vera havia recebido depósitos mensais de valor fixo numa conta corrente que ela associava a um esquecido seguro de vida do Eduardo. Esquecida ela que havia reclamado daquilo, tanto quando ele morreu, que dizia que o seguro era ridículo, que não dava para nada, e que havia usado aquele dinheiro por anos sem nunca verificar a origem real. Os depósitos cobriam o IPTU da casa da Rua das Acácias, número 14. Cobriam a mensalidade do plano de saúde de Vera. Haviam coberto integralmente o tratamento fisioterápico que Vera havia feito no joelho direito em 2019, após a cirurgia artroscópica. 24 sessões em clínica particular, porque o tempo de espera no sistema público era de 7 meses. Dona Marlene sabia disso porque havia acompanhado Lucas de longe durante anos. As cartas que ele mandava do internato, depois do cursinho, depois da faculdade, depois da especialização, chegavam ao número 12 da Rua das Acácias, porque era o endereço de Dona Marlene que ele usava. Ela as guardava. Às vezes respondia, às vezes apenas lia. E uma vez, num envelope enviado da Alemanha, havia uma lista de transferências bancárias com os respectivos comprovantes e uma nota de letra miúda que dizia apenas: "Não precisa me contar para ela. Só quero ter certeza de que a casa continua em pé." Vera sentiu o joelho ceder levemente. Foi uma coisa física. O corpo processando uma informação que a mente ainda estava tentando organizar. Ela se apoiou no batente da porta da sala. Lucas tirou o caderno do bolso. Abriu na primeira página. Na primeira página havia uma lista.
e colada ao lado de cada item da lista, com fita adesiva amarelada pelo tempo, havia uma cópia de comprovante de transferência bancária. Datas, valores, código de identificação da operação. Cada depósito feito durante 8 anos. Não havia nenhum nome de remetente reconhecível, só os números. E a data. E um traço que ele havia feito ao lado de cada comprovante. Não uma anotação, não um comentário. Apenas um dia riscado no calendário de quem conta o tempo de uma forma particular. Por quê? Vera perguntou. A palavra saiu fraca. Ela percebeu que havia lágrimas. Não sabia quando haviam começado. Por que você fez isso? Lucas olhou para ela por um momento. Depois olhou para o caderno. Fechou. Porque era o que eu queria fazer, disse ele. Simplesmente. Sem dramatismo, sem acusação, sem nenhuma expectativa de reconhecimento. Não foi para a senhora, foi para mim, para poder olhar para o espelho sem me tornar o que me fizeram. O cheiro de caldo derramado ainda estava no ar. Dona Marlene tinha os olhos vermelhos e segurava a borda partida da tigela de barro, com as 2 mãos sem perceber. E Vera Lúcia Andrade estava parada no corredor da própria casa, com o chão completamente sumido debaixo dos pés. E a sensação de que cada escolha que havia feito nos últimos 18 anos estava sendo relida de um ângulo que ela nunca havia considerado. Nos 2 dias que se seguiram, Lucas não foi à Rua das Acácias. Ficou no apartamento do Jardim Irajá trabalhando. A escrivaninha estava coberta de imagens de ressonância magnética, de artigos impressos, de um formulário que ele estava preenchendo com cuidado. Uma solicitação formal de credenciamento temporário no Hospital Albert Einstein, unidade de Ribeirão Preto, para a realização de procedimento cirúrgico específico em paciente previamente identificado. Lucas conhecia o diretor clínico do Einstein havia 7 anos, desde que trabalharam juntos num congresso em São Paulo. Uma ligação, uma explicação, um prontuário enviado por e-mail. E 24 horas depois, a resposta: credenciamento aprovado. Ele também ligou para a doutora Fernanda Castilho, 41 anos, neurologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com quem havia publicado um artigo conjunto em 2021. Explicou o caso. Pediu que ela revisasse as imagens e confirmasse a viabilidade cirúrgica. Fernanda revisou em 2 horas e ligou de volta. É operável, ela disse sem preâmbulo. Com alguém que conhece aquela localização, sim. E eu sei quem conhece. Eu sei que você sabe. Ele respondeu. Ela ficou um momento em silêncio. É um caso pessoal? Sim, Lucas disse. Tudo bem, Fernanda disse. Me conta o que precisar. Enquanto isso, na Rua das Acácias, número 14, Vera Lúcia Andrade havia passado 2 dias num estado que ela não conseguia classificar. Não era tristeza. Era algo mais complexo do que isso. Algo que envolvia ao mesmo tempo a sensação de que o mundo que ela havia conhecido havia mudado de tamanho e que ela estava tentando caber num espaço que tinha dimensões novas. Ela havia pego o caderno antigo que guardava numa caixa no topo do armário do quarto. Um caderno de capa azul desbotada, com a caligrafia de Lucas aos 15 anos. A letra angulosa e inclinada de um adolescente que ainda está tentando encontrar a forma das coisas. Havia relido algumas páginas. Havia ficado sentada no chão do quarto com o caderno no colo por um tempo que ela não mediu. Renato estava no quarto de casal, acordado, mas quieto. O tumor havia progredido a um ponto onde as dores de cabeça eram constantes, e o médico havia prescrito um analgésico de uso contínuo que deixava Renato sonolento e um pouco desconectado. Mas nos momentos de clareza, ele ainda era Renato, com aquele jeito específico de ocupar o espaço, de falar com autoridade, mesmo quando não tinha nada de substancial para dizer. Na tarde do 2º dia, Vera entrou no quarto e sentou na cadeira ao lado da cama. Renato, ela disse. Ele abriu os olhos, virou a cabeça devagar. Tem uma pessoa que quer falar com você sobre a cirurgia, ela disse. Renato ficou quieto por um momento. Já disse que não,
Eu sei o que você disse. A voz dela estava diferente, mais baixa, mais sem as camadas habituais de certeza. Mas eu quero que você ouça. Renato a olhou. Em 21 anos de convivência, havia aprendido a identificar as variações de Vera como um meteorologista experiente aprende a ler o céu. Sabia quando ela estava negociando, quando estava impondo, quando estava fingindo que negociava enquanto impunha. Mas este tom era diferente. Era um tom que ele havia ouvido muito raramente, tão raramente que levou um segundo para reconhecer. Era o tom de quem está com medo. Quem é essa pessoa? Ele perguntou. Vera abriu a boca, fechou, abriu de novo. Uma longa história, ela disse. Lucas chegou na manhã de terça-feira. Desta vez, quando Vera abriu o portão e o viu parado na calçada com o mesmo casaco, o mesmo tênis, o mesmo caderno no bolso, ela não disse que parecia vendedor. Não disse nada por um segundo. Apenas abriu o portão mais amplo e fez um gesto para ele entrar. Ele entrou. A sala estava diferente da última vez que ele havia estado ali. Havia flores num vaso sobre a mesinha de centro, flores simples de mercado, mas arranjadas com cuidado. E o sofá havia sido aspirado. Era uma tentativa de ordem que vinha de dentro, o tipo de gesto que as pessoas fazem quando querem demonstrar respeito sem saber muito bem como fazê-lo. Lucas notou. Não comentou. Ele está acordado, Vera disse. Vai primeiro ao banheiro se precisar, porque ele cansa rápido e talvez não consiga ficar muito tempo acordado. Não preciso de muito tempo, Lucas disse. Ela o levou até o quarto. A porta estava entreaberta. Lucas parou na soleira. Renato Cláudio Andrade estava recostado em travesseiros, com uma camiseta de algodão azul e os braços sobre o cobertor. Tinha 63 anos, mas parecia mais. A doença havia feito isso, havia acelerado algum processo de envelhecimento que normalmente levaria mais tempo. O cabelo, que Lucas havia visto em fotos antigas de Vera, era quase todo branco agora. O rosto estava levemente inchado do lado direito, consequência da pressão intracraniana que o tumor produzia. Mas os olhos eram os mesmos que Lucas havia visto nos olhos da memória. Escuros, atentos, com aquele brilho específico de inteligência prática que não precisava de nenhum adorno. Renato olhou para o visitante. Percorreu-o da cabeça aos pés com uma rapidez que revelava um avaliador experiente. Você é médico? Ele disse. Não era pergunta, era observação. Sou, Lucas disse. Não parece, Renato disse. E havia no comentário o mesmo timbre que havia em muitos comentários de Renato ao longo dos anos. Uma ligeira depreciação calibrada, o tipo de frase que testa para ver se a outra pessoa recua. Lucas não recuou. Puxou a cadeira que estava ao lado da cama e sentou, colocando o caderno preto sobre o joelho. Posso te explicar o que eu vi nas imagens? Ele perguntou. Renato ficou olhando para ele por um segundo. Depois assentiu uma vez. Lucas abriu o caderno numa página em branco. Pegou a caneta e fez um esboço rápido. Não um esboço artístico, mas o tipo de diagrama funcional que médicos fazem para explicar anatomia a pacientes, as linhas certas no lugar certo, sem detalhes desnecessários. Mostrou a localização do tumor. Explicou por que a maioria dos cirurgiões hesitava. A proximidade com o córtex visual e com fibras motoras específicas criava um corredor estreito de margem de segurança. Explicou o que era necessário para navegar aquele corredor. Falou sobre mapeamento cortical intraoperatório, sobre monitoramento de potencial evocado, sobre cirurgia com o paciente acordado, uma técnica específica onde o paciente é mantido acordado durante parte da cirurgia para permitir que o cirurgião confirme em tempo real que as funções cognitivas estão sendo preservadas. Renato ouviu sem interromper. Vera ficou parada na porta, ouvindo. Você já fez isso? Renato perguntou quando Lucas terminou. 47 vezes, Lucas disse. Em tumores nessa localização especificamente, 19. E os 19? Renato perguntou. 18 saíram sem déficit motor ou cognitivo relevante.
Um saiu com déficit leve de memória de curto prazo, que foi significativamente compensado em 8 meses de reabilitação. Renato ficou quieto por um momento longo. Olhou para o teto, depois virou para Lucas. Você é bom nisso, ele disse. Não era elogio, era constatação. Sou, Lucas disse, simplesmente. Por que você está aqui? Renato perguntou. Não me conhece? Lucas ficou quieto por um momento, olhou para Renato, depois para Vera, que estava na porta, e voltou para Renato. Conheço a Vera, ele disse. Renato virou a cabeça lentamente para a esposa. Havia uma pergunta nos olhos dele que não era formulada em palavras, mas que era perfeitamente legível. Vera não conseguiu sustentar o olhar por mais de 2 segundos. Baixou a cabeça. Naquele gesto, Renato leu algo. E no silêncio que se seguiu, naquele quarto com cheiro de remédio e de manhã fechada, alguma coisa foi entendida entre eles que nenhum dos dois havia explicitado ainda, mas que estava ali, palpável, como a tensão antes de uma tempestade. Nas horas que se seguiram, enquanto Lucas conversava com Renato sobre os detalhes do procedimento, explicando o que seria feito antes, durante e depois, Vera ficou na cozinha. Ligou a chaleira. Desligou. Ligou de novo. Ficou olhando para a janela que dava para o quintal, onde havia um limoeiro que ela havia plantado há 12 anos e que ninguém regava direito. Dona Marlene chegou pelo portão dos fundos, como fazia às terças-feiras, com um pote de doce de leite na mão e aquele jeito de entrar sem cerimônia que é o privilégio das amigas de décadas. Encontrou Vera de pé na cozinha, olhando pela janela com uma expressão que Dona Marlene não havia visto naquele rosto em muito tempo. Você está respirando? Dona Marlene perguntou, pousando o pote na bancada. Vera virou-se para ela. Ele está lá dentro explicando a cirurgia para o Renato, ela disse. A voz estava seca, não do jeito usual. Seca de uma forma diferente, de quem ficou sem saliva por estar com a boca fechada há tempo demais. Eu sei, Dona Marlene disse. Puxou uma cadeira e sentou. Sente. Vera sentou. Ficaram em silêncio por um... Da sala vinha, abafado, o som da voz de Lucas. Aquela voz tranquila e precisa que explicava coisas complexas de um jeito que tornava o complexo suportável. Ele sempre foi assim? Vera perguntou. Vi algo diferente na voz. Uma pergunta genuína, sem defesa. Dona Marlene sorriu, mas foi um sorriso misturado. Desde os 10 anos, ela disse. Você não se lembra de quando ele ganhou o prêmio de ciências na escola e veio correndo te mostrar? Você estava no telefone e mandou ele esperar. Vera fechou os olhos por um segundo. Ele esperou. Dona Marlene continuou com gentileza, mas sem suavizar. Esperou 40 minutos sentado na mesa da cozinha. Quando você desligou, ele foi mostrar e você disse que ia ver depois. Ele dobrou o diploma, colocou na mochila e foi fazer o dever. O silêncio que se seguiu tinha a textura de algo que dói, mas que é necessário. Por que você está me contando isso? Vera perguntou. Não havia acusação. Havia algo mais próximo do apelo. Porque você está fazendo uma pergunta que tem uma resposta que você não vai gostar, Dona Marlene disse. E prefiro que ouça de mim, que te amo, do que ficar inventando sozinha uma versão que te preserve. Vera abriu os olhos. Olhou para a amiga. Ele sempre foi excelente, Vera, desde antes do Renato aparecer, e nunca foi visto por você. Não porque você não fosse capaz de ver, mas porque havia sempre uma outra coisa puxando sua atenção que parecia mais urgente. Vera ficou quieta. E depois que o Renato chegou, Dona Marlene continuou devagar, a outra coisa urgente era o que o Renato dizia. E o Renato dizia o que precisava dizer para ser a coisa mais importante da sala. Da janela, o limoeiro balançou um galho com o vento de manhã. Vera olhou para ele por um momento. Eu errei muito, ela disse. E não era uma confissão dramática, era uma afirmação simples, dita com uma calma que só vem de quem chegou a essa conclusão pelo caminho mais longo possível. Dona Marlene não disse que não havia errado. Não disse que estava tudo bem. Pegou a mão dela e ficou quieta. Às vezes,
Isso é tudo que precisa. 3 dias depois, Lucas voltou à Rua das Acácias com uma pasta marrom. Dentro da pasta havia o formulário de autorização cirúrgica já preenchido, o documento de credenciamento do Einstein e uma folha de papel com a data e o horário da cirurgia. Segunda-feira seguinte, às 7 da manhã. Vera assinou o formulário de autorização com a mão levemente trêmula. Renato havia concordado na véspera, depois de uma conversa longa com Lucas. Uma conversa que durou quase 2 horas e da qual Vera ficou de fora, mas cujo tom ela ouviu através da porta. 2 vozes masculinas, uma mais rouca e lenta, outra mais firme e direta, falando sobre coisas que ela não conseguia distinguir, mas que soavam como uma conversa que deveria ter acontecido há muitos anos entre pessoas que não eram as que estavam na sala. Quando Lucas guardou os documentos na pasta, Vera foi até a cozinha e voltou com 2 copos de café. Ofereceu um a ele. Lucas olhou para o copo. Aceitou. Sentaram à mesa da sala pela primeira vez. Havia um relógio de parede que marcava 10h17. Havia o canto distante de um pássaro de quintal. Havia o cheiro de café coado na hora, que era um dos cheiros mais antigos que Lucas carregava na memória. A cozinha da Rua das Acácias, número 14, sempre havia cheirado a café de manhã. Você foi para onde? Vera perguntou. Não havia rodeio. Era uma pergunta direta, mas com uma qualidade diferente das perguntas de antes. Era uma pergunta que precisava da resposta. Lucas aqueceu as mãos no copo por um momento. Araraquara, ele disse. Primeiro, um internato de uma fundação. A coordenadora pedagógica da minha escola conseguiu a vaga. Vera ficou quieta, olhando para o café. Fiquei lá 2 anos, Lucas continuou. Terminei o ensino médio com bolsa integral do internato. Passei na FUVEST no primeiro ano que tentei. Medicina na USP, Ribeirão Preto mesmo. O campus de medicina da USP fica aqui, a senhora sabe. Vera sabia. Havia passado na frente do campus décadas de vezes sem jamais pensar naquilo. Como você se manteve? Ela perguntou. Bolsas, auxílio, plantões de enfermagem durante a faculdade. Fiz residência em São Paulo. Depois veio a especialização. Fui selecionado para um programa de pós-graduação em Hamburgo, com bolsa da CAPES. 2 anos na Alemanha. Ele disse tudo isso sem orgulho excessivo, como quem relata um percurso que foi necessário e que aconteceu, sem romantismo, sem vitimismo. Voltei. Comecei a atender. Os casos foram crescendo. Comecei a dar aulas. Publiquei os artigos. As missões voluntárias foram aparecendo. Vera ouviu tudo. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um... Você não voltou antes, ela disse. Não é, era constatação. Não, Lucas disse. Por quê? Ele olhou para ela. Direto, com aqueles olhos castanhos fundos que eram iguais aos dela. Porque eu precisava ter algo concreto para oferecer, ele disse. Não para provar nada, mas porque sabia que se voltasse antes, com as mãos vazias, com mágoa, com a necessidade de alguma coisa, eu me tornaria uma vítima nessa história. E eu não queria ser a vítima dessa história. Vera sentiu o peito apertar. Uma dor física, real, que ela reconheceu como algo que havia estado represado há muito tempo. E agora? Ela disse. A voz saiu menor do que ela planejou. O que você quer agora? Lucas olhou para o copo de café, para a mesa, para ela. Quero que meu padrasto sobreviva à cirurgia, ele disse. Porque se ele morrer, a senhora vai ficar sozinha nessa casa, e isso não é justo. Vera ficou sem palavras, não porque fosse uma resposta inesperada, mas porque era exatamente o tipo de coisa que Eduardo Ferreira teria dito. Esse jeito específico de colocar o foco no outro mesmo quando haveria todo o direito de colocar no próprio. Ela abriu a boca. Fechou. Os olhos foram enchendo. Eu não mereço, ela disse. Finalmente. Com uma clareza que ela havia evitado por muito tempo. Lucas a olhou por um longo segundo. Não, ele disse, mas o Renato não tem culpa disso.
Naquela semana, algo aconteceu na Rua das Acácias que as pessoas dali nunca esqueceriam. A filha de Dona Marlene, Cássia, 44 anos, professora de português, que havia crescido brincando com Lucas na calçada quando tinham 8 e 10 anos, respectivamente, apareceu numa tarde com a mãe e ficou parada no corredor, olhando para Lucas, como se estivesse vendo uma aparição. "Meu Deus", ela disse. "Lucas Ferreira, todo mundo da rua ficou sabendo que você está aqui." Lucas sorriu pela primeira vez desde que havia voltado à rua. Era um sorriso pequeno, breve, mas genuíno. "Como vai, Cássia?" ele disse. "Como vai?" Ela repetiu incrédula. "Você some por 17 anos, vira um médico famoso. Minha mãe me mandou um artigo seu na internet, juro. E aparece de tênis velho na porta da Vera e pergunta, como vai? Tênis novo seria afetação, Lucas disse. Cássia deu uma risada que era metade alívio e metade espanto. Dona Marlene apertou o braço da filha. "Deixa o menino em paz", ela disse. "Menino", Cássia repetiu, olhando para o homem de 34 anos que enchia o corredor com uma presença tranquila e sólida. "Minha mãe, o Lucas tem mais currículo do que médico de novela." Lucas olhou para Dona Marlene com uma expressão que era o mais próximo de afeto que ele havia mostrado desde que chegou. "A senhora foi me acompanhando de longe", ele disse mais baixo. Dona Marlene encolheu os ombros com a dignidade de quem sempre soube o que estava fazendo. "Eu sei ler jornal", ela disse, "e sei usar o Google." No sábado, antes da cirurgia, Vera foi ao quarto de Renato e ficou muito tempo sentada ao lado dele em silêncio. Depois disse que precisava contar uma coisa. E contou. Contou tudo, o que havia feito há 18 anos, o que havia descoberto nos últimos dias, quem Lucas era, o que ele havia feito em silêncio por todos esses anos. A voz dela tremeu várias vezes. Renato ouviu sem interromper, com o rosto voltado para o teto e os olhos abertos. Quando ela terminou, ficou um silêncio longo. Renato disse, por fim, com a voz mais baixa do que ela havia ouvido dele em muito tempo. "Eu fui uma pessoa ruim. Vera não disse que não. Não era hora de conforto fácil. Eu acreditei em você", ela disse, simplesmente. "Eu sei", ele respondeu. "E eu usei isso." Outra pausa. "Ele vai me operar mesmo assim?" Renato perguntou. "Ele vai", Vera disse. Renato fechou os olhos. "Que homem!" ele disse em voz baixa, e havia naquelas duas palavras um peso que não era a admiração performática. Era o reconhecimento genuíno, o tipo que só surge quando você compara o que outra pessoa fez com o que você teria feito no lugar dela. E a comparação não sai bem para você. A cirurgia estava marcada para 7 horas da manhã de segunda-feira. Lucas chegou ao Hospital Albert Einstein às 5h40, 1h20 antes do início previsto. Entrou pelos fundos, como fazem os médicos quando chegam cedo, pela porta lateral que fica ao lado do estacionamento, onde o segurança de plantão já o conhecia pelo crachá temporário. Trocou de roupa na vestiária com movimentos que eram completamente automáticos, do tipo que o corpo faz, sem precisar que a mente coordene. Colocou o avental cirúrgico verde, o gorro, a máscara pendurada no pescoço, as luvas na mão, mas não vestidas ainda. Ficou parado na frente do espelho da vestiária por um momento. Havia feito isso 401 vezes. Sempre havia um momento, breve, quase invisível, em que ele ficava parado e deixava o que estava do lado de fora ficar do lado de fora. Não era meditação. Não era ritual. Era simplesmente o reconhecimento de que dentro de uma sala cirúrgica havia apenas um tipo de tempo e um tipo de foco, e que tudo o que não servisse a esses dois propósitos precisava esperar do lado de fora até que ele saísse. O que estava do lado de fora, naquele momento, era mais pesado do que de costume, mas funcionava do mesmo jeito. Lucas respirou, saiu da vestiária. A doutora
Fernanda Castilho estava na sala cirúrgica quando ele entrou, verificando os monitores com aquela expressão focada de quem já está inteiramente dentro da missão. Era uma mulher de cabelo preso atrás do gorro verde, óculos de lente fina e gestos precisos. Havia uma cadeira de anestesia, equipamentos de mapeamento cortical, o microscópio cirúrgico posicionado, 3 técnicos verificando cada aparelho sistematicamente. Paciente chega em 15 minutos, ela disse, sem levantar os olhos do monitor. Fiz a revisão das imagens de novo ontem à noite, Lucas disse. O corredor de acesso é mais apertado do que eu havia estimado na primeira análise. Vamos precisar de margem de segurança adicional nas bordas laterais. Concordo, Fernanda disse. Já ajustei o protocolo de monitoramento, sensor motor e visual simultâneos. Lucas colocou as luvas, verificou o conjunto de instrumentos, fez o circuito habitual de confirmação. Não de insegurança, mas de método. Um cirurgião que não verifica é um cirurgião que eventualmente falha. Você está bem? Fernanda perguntou, desta vez olhando para ele. Lucas a olhou. Vou estar quando ele sair dessa sala inteiro, ele disse. Fernanda assentiu. Voltou ao monitor. Havia uma qualidade naquele assentiu que dizia que ela entendia completamente o que estava sendo dito e que não precisava de mais explicação para suportar a complexidade daquele momento. Renato Cláudio Andrade foi trazido à sala cirúrgica às 6h58. Estava acordado. A cirurgia com o paciente acordado exigia que a sedação fosse gerenciada em fases, com o paciente mantido em estado de consciência durante as etapas mais críticas de mapeamento. O anestesiologista, Dr. Marcos Vieira, 48 anos, com experiência específica em procedimentos acordados, havia explicado tudo na véspera com a paciência de um professor. Renato entrou na sala com os olhos abertos e aquela expressão específica de quem está com medo, mas decidiu que não vai deixar o medo guiar. Havia algo de digno naquilo, uma compostura que Lucas reconheceu e respeitou. Doutor? Renato disse, quando viu Lucas de avental ao lado da mesa. Renato, Lucas respondeu. Houve um segundo. Apenas um. Pode confiar em mim, Lucas disse. Não era garantia de resultado. Lucas nunca prometia resultados. Era outra coisa. Era a afirmação de que dentro daquela sala, independentemente de tudo que havia acontecido fora dela, havia apenas uma versão dos dois, o médico e o paciente. E a missão de um era proteger a vida do outro com toda a capacidade disponível. Renato assentiu, fechou os olhos. A cirurgia durou 6h42. Vera ficou no corredor da UTI durante todo esse tempo. Não sentou. Ficou de pé, encostada na parede ao lado da porta de acesso restrito, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fixos num ponto impreciso na parede oposta. Dona Marlene chegou às 9h, com 2 copos de café de máquina e ficou ao lado dela sem dizer nada, que às vezes é o maior ato de presença que existe. Cássia chegou às 10h com uma bolsa de biscoitos e também ficou. Depois chegou o vizinho do número 8, seu Augusto, um senhor de 70 anos que havia conhecido Eduardo Ferreira quando eram jovens e que havia ficado sabendo pela via inevitável da Rua das Acácias. Quando a notícia circula, circula por todos. Chegou sem ser chamado, sentou numa das cadeiras de plástico do corredor e ficou em silêncio com eles, que as pessoas fazem quando entendem que a presença importa mais do que as palavras. Às 13h42, a porta de acesso se abriu. Lucas saiu, ainda de avental, o gorro ainda na cabeça, o rosto com as marcas da máscara nas bochechas, cansado. Havia um cansaço real que ele não escondeu porque não havia necessidade de esconder. Vera se descolou da parede. Ficou de pé a 2 metros dele, com os braços ainda cruzados, os olhos arregalados, o lábio levemente trêmulo. Correu bem, Lucas disse. Direto, sem preâmbulo. O tumor foi removido na sua totalidade. As funções motoras e cognitivas foram monitoradas durante todo o procedimento e estão preservadas.
Ele vai precisar de reabilitação, mas o prognóstico é muito bom. O silêncio que se seguiu durou exatamente 1 segundo e meio. E então, Vera Lúcia Andrade, a mulher que havia passado décadas não pedindo desculpas por nada, que havia construído uma armadura de certezas que resistia a tudo, que havia escolhido um marido sobre o filho e chamado isso de necessidade, deixou os joelhos cederem. Foi devagar. Lucas estava perto o suficiente para ver e reagiu rápido. Cruzou o metro que os separava e segurou pelos braços antes que ela chegasse ao chão. Ela estava leve demais. Havia algo que os dias de tensão e de pouco sono haviam feito com ela que só ficou evidente naquele momento, quando Lucas sentiu o peso dos braços dela nas mãos. "Não", ele disse, suavemente, mas com firmeza. "Não quero isso." Vera olhou para ele, com os olhos cheios, com aquela expressão que não era mais a expressão de Vera Lúcia Andrade, a mulher com certezas, era a expressão de uma pessoa que havia chegado ao fundo de algo e estava descobrindo que o fundo tem uma textura diferente do que ela esperava. "Como posso?" ela começou. A voz falhou. Começou de novo. "Como posso te pagar o que devo?" Lucas a ajudou a ficar de pé. Esperou que ela estivesse estável. Então, soltou os braços devagar. "Não deve nada a mim", ele disse. "Lucas, me deve respeito a outras pessoas", ele disse. A voz estava tranquila, mas havia uma firmeza nela que era diferente da firmeza habitual. Era uma firmeza que vinha de um lugar de decisão, de algo que ele havia pensado e que estava dizendo porque era o momento certo. "Se eu pudesse pedir uma coisa, seria essa. Que nunca mais a senhora olhe para um ser humano pela roupa, pelo sapato, pelo jeito de chegar e decida que ele não merece nem 1 segundo de consideração na sua porta." Vera ficou olhando para ele, lágrimas escorrendo, sem fazer nenhum gesto para contê-las. "Porque o mundo está cheio de pessoas que chegam com as mãos vazias e o coração cheio", Lucas continuou. "E todas as pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada. A coordenadora que me encontrou a vaga, o diretor do internato que me deu segunda chance quando eu travei no primeiro bimestre, a professora de biologia que ficava 2 horas depois da aula me ajudando com o conteúdo que eu havia perdido. Dona Marlene, que guardou cada carta e nunca me deixou sentir que havia desaparecido do mundo. Todas essas pessoas foram bondosas sem saber nada sobre o que eu seria. Foram bondosas porque era o que tinham para oferecer." Ele parou. "Seja uma dessas pessoas", ele disse. "É o que quero." Vera abriu a boca, fechou. Os ombros desceram. Não de derrota, mas do tipo de descida que acontece quando algo que estava sendo sustentado com esforço finalmente pode ser pousado no chão. Dona Marlene, sentada na cadeira de plástico a 3 metros, havia parado de respirar direito. Cássia tinha a mão na boca. Seu Augusto olhava para o chão com os olhos vermelhos. Vera chorou. Não do jeito controlado com que as pessoas costumam chorar em público. Chorou do jeito que acontece quando não tem mais onde guardar o que está dentro. Quando as paredes todas cederam de uma vez e o que havia sido represado por muito tempo finalmente encontra saída. Era um choro de quem está sendo partido e remontado ao mesmo tempo, do tipo que quebra algo que estava duro por tempo demais. Dona Marlene se levantou da cadeira e abriu os braços. Vera foi para eles, e Lucas pegou o casaco que havia pendurado num gancho perto da porta, o caderno preto que ficou em cima do casaco, e foi embora, caminhando pelo corredor branco do hospital, de volta para o mundo que havia construído sozinho, por tijolo, a partir de uma noite de chuva fina com 17 anos e uma mochila com R$3 e uma foto do pai. Não havia tristeza nessa saída. Não havia amargura. Havia apenas a clareza de quem sabe o que veio fazer e fez. Novembro voltou. A garoa fina de novembro voltou também, como sempre volta, como se aquela cidade tivesse uma memória própria que a obrigava a repetir o mesmo tempo em determinados dias do calendário. A Rua das Acácias estava diferente de um jeito sutil. O bueiro de número 14 havia sido consertado.
Vera havia pedido à prefeitura por ofício escrito 3 vezes até obter resposta. As árvores foram podadas numa tarde de outubro por uma equipe que ela havia organizado com outros moradores da rua. O portão de ferro estava pintado de verde novo. Não o verde musgo envelhecido de antes, mas um verde mais limpo, mais presente. Dentro da casa, na parede do corredor, o prego que havia ficado sem nada estava sustentando um porta-retrato. A foto dentro era de um menino de uns 10 anos, sorrindo com um diploma de ciências dobrado na mão, ao lado de um homem de ombros largos e olhos castanhos, que olhava para ele com uma expressão que não precisava de legenda. Eduardo Ferreira e Lucas Andrade Ferreira, outubro de 2001. Dona Marlene havia encontrado a foto numa das caixas que Lucas havia deixado com ela antes de ir ao internato. Guarda para mim, Dona Marlene. Não sei quando vou buscar. E havia entregado a Vera numa tarde de março, 2 meses após a cirurgia, quando Renato já estava em recuperação e o apartamento havia readquirido alguma forma de rotina. Vera havia ficado parada olhando para a foto por um tempo longo. Depois foi ao corredor e pendurnou no prego. Renato Cláudio Andrade fazia fisioterapia às terças e quintas no período da tarde, numa clínica a 10 minutos de casa. A recuperação havia sido mais rápida do que o prognóstico conservador indicava. Doutora Fernanda havia dito, numa consulta de acompanhamento, que ele havia recuperado 92% da função em 8 meses, o que estava acima da média esperada para casos de sua complexidade. Renato atribuía isso, na sua forma prática e sem ornamentos, ao fato de que havia decidido, da mesa cirúrgica para frente, que havia chegado a hora de ser uma pessoa melhor. Não disse isso em palavras, porque Renato nunca havia sido homem de palavras fáceis. Disse nas ações. Ele havia ligado para a assistente social do internato de Araraquara, a mesma instituição onde Lucas havia estudado, que ainda existia, e feito uma doação, não uma doação simbólica. Uma doação que cobria os custos operacionais de um aluno por 2 anos. Anônima. Ele havia pedido que fosse anônima. Vera havia ficado sabendo quando Dona Marlene, que sabia de tudo naquela rua, lhe contou. Vera não disse nada para Renato. Apenas naquele dia, preparou o jantar dele com um cuidado diferente, do tipo que se nota sem precisar ser explicado. Lucas continuou em Ribeirão Preto. Não havia planejado ficar, havia voltado da missão no Amazonas com a intenção de passar algumas semanas antes de retomar os atendimentos em São Paulo. Mas algumas semanas se tornaram alguns meses, e os meses foram tomando forma de uma vida que havia encontrado um lugar onde pousar. Abriu um consultório no Jardim Irajá, pequeno, funcional, sem ostentação. Fez parcerias com o Hospital das Clínicas para casos de menor renda. Começou a dar aulas na Faculdade de Medicina, 2 horas por semana, às sextas-feiras, uma turma do 4º ano. Os alunos que o conheciam de artigos antes de o conhecerem pessoalmente ficavam surpresos com a distância entre a imagem que haviam construído e o homem que aparecia na sala com calça jeans e tênis, que escrevia no quadro com letra miúda e que ficava depois do horário respondendo perguntas sem pressa. Em março, ele havia ido à Rua das Acácias uma vez, numa tarde de sábado. Vera havia feito almoço. Não foi uma reconciliação de novela, sem abraços demorados na porta, sem música de fundo, sem discurso. Foi um almoço. Arroz, feijão, frango assado com alho, salada de tomate com orégano. Renato sentou à cabeceira da mesa, um pouco mais lento, mas completamente presente. Dona Marlene apareceu na sobremesa, como acontecia invariavelmente. Cássia chegou depois do café porque havia esquecido que era sábado de almoço na Vera. Lucas ficou sentado naquela cozinha que cheirava a café e a alho assado, e a algo que não tinha nome, mas que era o cheiro específico de um lugar que existia há muito tempo, e não disse nada de especial. Respondeu perguntas sobre o trabalho. Ouviu Renato reclamar do fisioterapeuta que era rigoroso demais, e havia humor nessa reclamação. O tipo de humor que os homens usam quando querem dizer que estão gratos.
mas não sabem como. Ouviu Vera contar que havia se inscrito num curso de artesanato na Casa de Cultura do bairro, com uma leveza na voz que ele não havia ouvido antes. Quando foi embora, Vera o acompanhou até o portão. Ficaram um momento em silêncio na calçada. A tarde estava clara, sem garoa, sem o drama de novembro. "Você vai voltar?" ela perguntou. Lucas olhou para ela, para os olhos dela, castanhos fundos, os mesmos olhos. "Se a senhora me convidar", ele disse. Vera ficou quieta por um... Algo cruzou o rosto dela. Algo que não era exatamente sorriso, mas que era parente próximo do alívio. "No próximo sábado", ela disse. "Vou fazer o frango com legumes que o Eduardo gostava. Você ainda gosta?" Lucas ficou quieto por um momento. "Gosto", ele disse. E foi embora caminhando pela calçada brilhante da Rua das Acácias, passando debaixo das acácias podadas, com o caderno preto no bolso do casaco e a tarde de novembro por cima, sem chuva. Havia uma última coisa que Lucas havia escrito no caderno preto, na noite depois da cirurgia, quando chegou ao apartamento do Jardim Irajá e ficou sentado na escrivaninha por um tempo antes de dormir. Abriu o caderno na última página usada. Pegou a caneta, escreveu: "O que me foi tirado com crueldade, reconstruí com escolha. O que me foi negado por medo, ofereci por decisão. Não sou o que me fizeram quando tinha 17 anos. Sou o que escolhi ser no dia seguinte e em todos os dias que vieram depois." Fechou o caderno. Pousou sobre a escrivaninha. Apagou a luz. Família não é obrigação de sangue. Família é a escolha que se renova toda manhã. Família é a dona Marlene que guardou as cartas durante 17 anos porque acreditava que ele voltaria. É a coordenadora pedagógica que acionou a assistente social numa tarde de novembro porque viu um menino que merecia mais do que o que tinha. É a professora de biologia que ficou 2 horas depois da aula porque reconheceu uma inteligência que não podia ser desperdiçada. É a doutora Fernanda que disse: "Me conta o que precisar, sem precisar saber de todos os detalhes." Bondade genuína não exige retorno. Não circula com nota de crédito. Não guarda comprovante para apresentar no momento certo. Mas tem uma forma própria de se multiplicar, de encontrar anos depois, nos lugares mais inesperados, as pessoas que ela havia plantado quando eram apenas sementes pequenas e frágeis numa noite de chuva. E às vezes, não sempre, mas às vezes, a mesma chuva que afastou alguém é a que traz de volta. O que importa é o que se constrói no intervalo.